Olá, meu nome é Natana Ferrari e eu sou a criadora deste canal, o Ponto Newtoniana. E no vídeo de hoje a gente vai falar do exercício 17 do capítulo 2 do Moisés. Mas antes da gente começar, eu queria pedir pra você, se você não é inscrito no canal, pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando tiver novos vídeos e também deixar aqui embaixo o seu comentário falando o que você achou desse vídeo, tá bom? Então no vídeo de hoje a gente vai falar do exercício 17. Eu vim trazendo o exercício 17 há 2 vídeos atrás, né? No primeiro vídeo a gente fez a equação da reta, pegando o gráfico do exercício 17 como exemplo. Depois nós fizemos na aula 2 nós falamos de derivada integral, e aí nós trouxemos, né, as equações que a gente achou lá na aula 1 para velocidade em função do tempo, e aí a gente derivou e integrou e encontrou a equação do espaço, encontrou a equação da aceleração, e hoje nós vamos fazer o exercício propriamente dito. Mas antes da gente começar, eu queria te avisar que nós não usaremos todas as coisas que nós encontramos nas aulas anteriores. E digo o porquê. Porque existem conceitos ali que estão um pouco mais aprofundados, com questão daquelas... Lembra daquela constante que aparecia na integral? Quando ela não era uma integral definida, ela era uma integral indefinida, então ela aparecia essa constante. Eu tenho anotado aqui, porque a gente já trabalhou, e esses valores aqui de C, para esses casos aqui, é um conceito um pouco mais aprofundado. Por quê? Porque na física, e aí deixa eu te falar um pouquinho, na física, quando a gente encontra, né, a gente sai da equação da velocidade, vai para a equação do espaço, através da integração, esse C aí é o nosso SO, é o nosso espaço inicial, é o espaço quando o percurso começa, né, no T igual a 0. E aí, para esse caso em específico, que a gente tem um gráfico que ele varia essas inclinações, então ele varia de equação do espaço, o SO ele fica um pouquinho mais complicado da gente encontrar, né? Vocês vão perceber aqui que a gente não vai usar essa equação do espaço. Por quê? Porque eu não quero confundir vocês, e nesse exercício não há necessidade. Nós temos exercícios mais aprofundados que a gente pode usar essa constante, e eu conseguiria calcular para vocês aqui o valor desses Cs, mas ficaria muito... eu conseguiria entregar para vocês essas constantes, mas ficaria mais difícil e não necessário para esse exercício. A gente consegue resolver esse exercício de uma maneira muito mais fácil do que partir usando as equações do espaço. As equações da aceleração são muito interessantes e nós vamos usar. É até importante que a gente encontrou nos vídeos anteriores. A gente vai usar, né, para construir o gráfico da aceleração em função do tempo. Mas a do espaço nós vamos ver que não, que esses parâmetros de C não serão necessários para a construção do gráfico. Mas eu vou fazer depois um vídeo de aprofundamento desse exercício, só pra gente calcular essas constantes, só pra gente analisar. E aí mais a nível de curiosidade, pra quem quiser ver como é que a gente calcularia essas constantes. Por quê? Já adianto, em Física 1, normalmente a equação, quando ela vem, ele te dá que o SO é 0 ou uma constante, ele te dá o valor dessa constante quando T é igual a 0. Ele diz assim, dado que para T igual a 0, o SO é igual a 0, ou o SO é igual a 12, ou o SO é igual a 48. Ele dá esse valor. E normalmente a gente não trabalha, né, nos exercícios de Física 1 dos livros, dificilmente aparecer essa quebra né, que você tem uma velocidade que sobe e depois você tem uma reta que desce, depois você tem uma constante, você tem vários intervalos. Então, normalmente isso aparece mais lá em Dinâmica 1, né, ou Mecânica 1, não sei, depende da faculdade, Mecânica 1, Mecânica 2. Então eu não quero assustar vocês. Pra gente começar, é óbvio que a gente sabe que Física 1 é essencial pra gente saber Mecânica 1 e 2, ou Dinâmica 1 e 2, mas a gente não vai se aprofundar aqui, tá bom? Vamos começar, chega de papo, e vamos ver o que o exercício pede, tá? Pra gente analisar. Então vamos lá, o gráfico da velocidade em função do tempo para uma partícula que parte da origem. Olha só, ele diz assim que essa partícula, ela parte da origem. Isso aqui já caracteriza pra gente que esse cara daqui é 0, tá? Esse cara daqui, por que você tá falando isso, Natana? Porque esse primeiro intervalo é o intervalo de 0 a 8. E nesse momento ele tá dizendo, olha, no instante 0, a partícula sai da origem, tá? Porque esse cara daqui, então para esse caso aqui você não precisa nem calcular. Esse aqui a gente já sabe. Esses dois aqui de baixo dão um pouco mais de trabalho, a gente não vai fazer nesse vídeo. Mas esse aqui é 0, tá? Porque ele já diz que é parte da origem, ok? Então isso é importante que você já vá conhecendo, porque nos próximos exercícios, normalmente é isso que aparece. É partindo da origem com T igual a 0. Então eu já posso dizer que a minha constante C é 0, tá? Então vamos lá. O tempo para a partícula que parte da origem se move ao longo do eixo OX, que é representado na figura. Então a figura eu trouxe para cá, representei aqui. Trace os gráficos de aceleração, então ele quer que você trace o gráfico de aceleração em função do tempo.
e de posição em função do tempo no intervalo, né, de 0 a 16 segundos, que é o que traz o gráfico aqui de velocidade. Então a gente vai fazer esse mesmo intervalo de 0 a 16 segundos, só que para aceleração e para o espaço. Depois na letra B ele pede quantos metros a partícula terá percorrido ao todo, então para frente, para trás. E que a gente chama disso? Se chama de distância percorrida, né? Lembrando que o deslocamento é vetorial, então a gente varia uma área menos a outra, mas neste caso, na letra B, o que ele está pedindo é distância percorrida, então é o total que ele percorre. A gente não faz nada vetorial, tá? A distância percorrida é escalar. E na letra C, ele quer saber qual que é o valor de x nesse instante. Ou seja, ele quer saber qual é o valor de x, né, em que posição a gente está ali em t igual a 12 segundos, ok? Então vamos começar? Vamos fazer o primeiro gráfico? Cara, o primeiro gráfico, depois daquela aula de integral derivada, ficou facílimo. Vocês concordam? Então aqui a gente vai fazer o gráfico de aceleração por tempo. Esse gráfico aqui ficou fácil, por quê? Porque lá, naquela aula, a gente já encontrou a aceleração para os intervalos. Então, vamos lá? Ó, aqui eu tenho a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Aqui eu tenho meu tempo em segundos. E vamos olhar lá os intervalos? Olha, no primeiro intervalo de 0 a 8, eu tenho uma aceleração constante de 3,5, que é 1,5, certo? Depois, eu tenho uma aceleração de menos 6 metros por segundo. E por último, eu tenho uma aceleração igual a zero de 12 a 16 segundos. Então, é o que a gente vai colocar aqui nesse gráfico, certo? Eu só vou colocar esse gráfico um pouquinho para baixo, porque a gente vai ter um cara aqui. Vou até apagar e vou desenhar o outro, porque a gente tem uma coisa bem mais para baixo. Então, vou colocar aqui. Vou chamar esse cara daqui. É mais ou menos um esboço, não precisa ficar perfeito não, tá? Metros por segundo ao quadrado, esse cara daqui é o tempo. Então, ele está dizendo que de 0 até 8 segundos, o que a gente tem? De 0 até 8 segundos, a gente tem uma aceleração constante, vou colocar mais ou menos aqui, de 1,5, ok? Então, eu vou só representar aqui para vocês. Então, eu vou colocar aqui como sendo 8 segundos, tá? Então, aqui vai ser o 8. E aí, depois de 8 a 12, o que a gente tem? A gente tem uma aceleração de menos 6, ok? Então, a gente vai colocar aqui embaixo. Então, aqui a gente tem, colocar aqui de menos 6. E esse menos 6 vai ser o quê? Vou colocar aqui, vou colocar de vermelho. E aí vai ser até o 12, certo? Então, aqui até o 12. Vou colocar aqui em cima, aqui é o segundo, né, 12 segundos. E depois de 12 até 16, a gente tem que a nossa aceleração é 0, tá? Então, nesse intervalo aqui, ela vem aqui bem em cima do eixo 0, tá vendo? Desculpa, do eixo X, que é onde o Y é 0, né? E aqui a gente teria o nosso 16. Certo? Esse seria o gráfico da aceleração. Então, de 0, vou colocar o 0 aqui, de 0 até 8 segundos, a gente tem uma aceleração de 3,5, que é 1,5, né? A gente divide. Depois de 8 a 12 segundos, a gente tem uma aceleração de menos 6, que está representado pela reta vermelha. E depois de 12 a 16 segundos, a gente não tem aceleração, então ela vem bem rente ao eixo X. E ela é igual a 0, representado pela reta azul, certo? Agora, a gente vai fazer o gráfico de espaço por tempo. E aqui nós não vamos, nesse exercício, vão ter vários exercícios que a gente vai usar a equação do espaço, tá? Mas aqui a gente não vai se preocupar com aquelas equações, porque eu já falei naquelas constantes ali que são uma coisa muito mais aprofundada e eu quero trabalhar em outro vídeo, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar outro conceito muito importante. Então, ó, esse conceito aqui é bem importante. Quando eu tiver um gráfico de V por T, veja só, quando eu tenho um gráfico de V por T, o meu deslocamento
Então, o meu deslocamento é numericamente igual. Isso aqui é muito importante, tá? A gente vai usar bastante esse conceito para demonstrações de equações e tudo mais. Numericamente igual à área abaixo da curva. Ok? Isso aqui é muito importante, é o que a gente vai usar para construir o gráfico de S por T. Por quê? Olha só, aqui a gente está partindo, ele diz que a gente parte da origem, então ele diz que SO é igual a zero, ok? E quem que é o S? E quem que seria o S no tempo 8? Quem que seria o S no tempo 8 segundos? Olha, seria essa área aqui, ó. Esse é o deslocamento total com T igual a 8 segundos. Então, quem que seria isso? Olha, a área abaixo do gráfico. Quem que é a área abaixo do gráfico ali? É um gráfico, né? A gente tem uma área ali de triângulo, certo? Então, para esse caso, como é que a gente faria o deslocamento? Olha, então de 0 até 8 segundos, a gente tem que a área, vou colocar aqui, o deslocamento, que vai ser igual à área, vai ser base vezes altura dividido por 2, que vai ser a base é 8, a altura é 12, dividido por 2, isso aqui dá para simplificar, dá 4, 48. Então, o que a gente tem ali? Aqui nessa primeira, a gente tem o quê? Vamos fazer o gráfico aqui, já ver como que ele vai ficar? Ali a gente tem que, então eu estou fazendo um gráfico de S em metros por T em segundos, certo? Então, estou fazendo um gráfico de S por T e sei que ele parte do... Olha só, esses dados são bem importantes. Presta atenção, por mais que você não tenha aquele C lá das outras equações, você vai conseguir montar esse gráfico normalmente, porque são coisas sutis. Presta atenção, olha comigo. Eu estou partindo da origem, o exercício me diz que eu estou partindo da origem, certo? Ok, eu sei que quando eu estou lá no tempo igual a 8 segundos, eu já andei 48 metros. Então, eu estou no marco 48, certo? Eu sou uma formiguinha lá e eu estou aqui no marco 48. Eu saí do 0 e passaram-se 8 segundos, eu fui para o 48. Então, o meu gráfico, eu sei que existe o ponto aqui, ó. Quando? Vamos lá pegar a régua aqui para ficar mais bonitinho. Quando é 48, o meu T é 8, certo? 8 segundos. Então, eu sei desse ponto. Esse ponto existe. Concordam comigo? Esse ponto, ele existe. Ele tá aqui, ele existe. Esse ponto, ele existe. Eu só preciso saber como é que é a cara desse gráfico. Olha só, ele é uma equação. Vamos voltar aqui? Olha só, essa equação aqui do primeiro intervalo. Ela é uma equação de segundo grau. Então, tem que ter cara de gráfico de equação de segundo grau. Como é que é a cara do gráfico de equação de segundo grau? É uma parábola. Então, tem que ter pelo menos uma inclinaçãozinha assim, certo? Outra coisa bem importante. O A. A é sempre quem acompanha o T ao quadrado, né? Que é AT quadrado. Como que é a carinha da equação de segundo grau? AT ao quadrado mais BT mais C. Esse cara daqui é quem diz pra gente qual é a inclinação, né? Se a parábola tá pra cima ou para baixo. Nesse caso aqui, o nosso A é positivo. Então, quer dizer que esse cara daqui tá sorrindo, né? Deu uma inclinação para cima. Então, é assim que a gente vai construir esse gráfico. Vou pegar amarelo, que nesse primeiro intervalo eu tô usando amarelo. Então, olha só. Eu tenho que sair desse ponto 0, vir para esse ponto 8. Olha o que eu vou fazer. Meio que uma parabolazinha, né? Ele tem uma inclinação, ele não é uma reta assim, tá? Porque ele é uma equação de segundo grau. Ele tem uma inclinação e tem uma inclinação para cima, porque ele é o quê? O A dele é positivo dessa equação, tá? Outra coisa bem importante. Vamos olhar aqui. O que está acontecendo? Olha, o que está acontecendo aqui? Do intervalo de 8 até esse ponto aqui, que é o 10. A gente sabe que aqui é o 10. O que está acontecendo aqui? Olha, nesse ponto aqui, houve o quê? Tá voltando, ó. Vocês concordam comigo? Tá voltando... E depois vai entrar aqui num deslocamento negativo. Lembrando que ele é numericamente igual à área. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Aqui ainda a gente vai andar um pouquinho. Então, vou andar um pouquinho e depois vou voltar, porque eu vou ter um deslocamento negativo. Então, aqui a gente tem dois intervalos. Nesse de 8 a 10 segundos é positivo, porque ainda está acima do eixo. O eixo X, está acima do eixo X. E é um triângulo, concorda? Quem que é a base desse triângulo? Então, vamos lá. O deslocamento vai ser igual à área
que vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base? A base ali é entre 8 e 10. Entre 8 e 10 a gente tem 2. Então a base é 2. A altura continua sendo 12 dividido por 2. Isso aqui dá 12 metros. Então quer dizer que esse intervalo de 8 a 10, ele ainda sobe um pouquinho, ele ainda desloca um pouquinho. Como é que é a cara desse cara? Olha, aqui a nossa equação do espaço tem um A negativo. Então ele tem que ter uma, o quê? Uma curvatura para baixo. E depois, no intervalo de 10 segundos até 12 segundos, a gente tem um deslocamento. Só que é um deslocamento, o quê? Base de área, né? Porque é a mesma coisa, só que agora esse cara daqui é 2 vezes menos 12 sobre 2. Então a gente tem um deslocamento o quê? De menos 12 metros. Então quer dizer que ele vai 12 e depois volta 12. Ah, então fica fácil. Eu tô usando que cor? Vermelho. Então eu tô indo aqui, ó. Vamos colocar esse outro ponto aqui, o ponto 10. E depois vamos colocar o ponto 12 aqui. Depois vou ter que aumentar esse gráfico para colocar o 16. Mas então, esse cara daqui. No 12, o que a gente tem? No 12, ele anda mais 12. Então, esse ponto aqui seria... Esse cara daqui até que vai ter que aumentar também. Então, vou parar aqui para aumentar os dois lados. Não. Ok, ficou melhorzinho. Tem segundo, x em metros. Então, o que a gente tem? Nesse cara daqui, esse seria... Ele andou 12, né? Então, 48 com 12 dá o quê? Dá 60, concordam? Então, esse cara daqui vai ser 60. Então, nesse ponto aqui, ele ainda sobe. E depois ele faz o quê? Ele desce, concorda? Ele anda 12, mais 12, depois ele anda menos 12. Então, se ele anda menos 12, para qual ponto que ele vai? Olha, ele vai para esse ponto 48, porque 60 menos 12 dá o quê? 48. Ok? Não tá ficando 100% esse gráfico, mas só pra gente ter uma noção. Certo? Então, ele anda 12 para cá, desce 12 e continua numa área negativa, concordam? Olha só, ele continua numa área negativa, ele vem para cá. E aqui ele ainda anda negativo. Então, aqui eu tenho uma área do quê? De um quadrado, um retângulo, não posso afirmar que é um quadrado. E de fato não é, né? Porque ele não tem os lados iguais. E aqui a gente tem uma outra área, uma área negativa também. Então, no intervalo, o que a gente tem? No intervalo de 12 segundos até 16 segundos, o nosso deslocamento é qual? É igual à área, que vai ser base vezes altura. Nesse caso, a nossa base é quem? Temos aqui a base de 16 e 12, né? Então, 16 menos 12 dá 4. E a nossa altura continua sendo menos 12. Então, esse cara daqui vai ser 4 vezes menos 12. Isso aqui vai dar menos 48. Então, quer dizer que deste ponto aqui que a gente tava, ele desce andando menos. Então, ele vai andar, vai bater lá no zero de novo. Então, ele anda... Olha o que ele faz. Ele anda 48, depois ele anda mais 12, então ele vai até 60. Depois ele desce 12, então ele volta pro marco 48. E agora ele desce mais 48, batendo na reta ali, né, no deslocamento igual a zero. E para esse caso, e aqui é importante, olha, por que foi legal a gente encontrar as equações, né, do espaço, por mais que a gente não tá usando elas de fato, né, colocando valores para encontrar o gráfico, nós estamos usando para saber qual que é a cara desse gráfico, certo? Olha a equação desse espaço aqui. Ele não é mais parábola. Esse cara aqui tinha um t ao quadrado, esse cara aqui também era. Mas nesse terceiro intervalo a gente tem uma reta. Lembra? Por que a gente tem uma reta? Porque não tem aceleração. Então, a equação da velocidade, ela é constante e, consequentemente, a equação do espaço é uma reta, uma equação do primeiro grau. Então, esse cara daqui, a cara desse gráfico vai ser assim. Ele vai bater aqui no 16, ok? 16, e ele vai vir em formato de reta, tá? Agora, ele não vem mais com cara de parábola. Isso é bem legal e bem importante. E a gente só consegue ver isso porque a gente encontrou a equação da reta. Por mais que a gente não tenha encontrado aquela constante ali, que vai ser papo para um outro vídeo, a gente sabe como que é a
cara deste gráfico, ok? E aí finalizamos a construção, né? Porque ele pede de 0 até 16 segundos. Então, finalizamos a construção desse gráfico. Agora, as duas últimas é bem tranquilo, tá? A letra B aqui que ele pede quantos metros a partícula terá percorrido ao todo, para frente e para trás, durante os 12 segundos. Vamos ver? Isso aqui graficamente. Então, esse aqui foi a letra A. Tudo isso aqui é a letra A. Então, letra A, que são os dois gráficos. Agora, a gente vai fazer a letra B. Ele quer saber quanto que ele andou ao total nos 12 segundos. Então, ele anda 48. Então, o deslocamento de 12 segundos foi... Deslocamento não, que ele pede distância percorrida. Isso é bem importante, ele pede o total. Então, distância percorrida. Distância percorrida ela é sempre o valor, o deslocamento em módulo, tá? Porque ela é uma grandeza escalar. Então, aqui a gente andou 48, então vai ser 48. Depois a gente andou mais 12, que a gente chegou aos 60. Então, a gente saiu do 48, foi para o 60, então andamos mais 12. E depois andamos mais 12. Ah, Natana, mas foi negativo, mas ele está pedindo para frente e para trás. Esse negativo só significa que o carro andou para trás, tá? E ele quer esse valor também. Então, a gente andou 48 nessa parte amarela, depois nós andamos mais 12, fomos até o pico dessa parábola e descemos mais 12, que a gente vai somar. Por quê? Porque ele quer quanto que andou no total, distância percorrida é sempre em módulo, a gente não leva em consideração o sinal, então seria 48 mais 12, num total de distância percorrida vai dar 48, com 12, com mais 12 vai dar 60, 72 metros, ok? Então, esse aqui vai ser o total percorrido em 12 segundos, ok? Ele pede para 12 segundos. E aí, ele quer saber qual é o valor de x nesse instante. O valor de x é qual que é a posição que esse carrinho ou essa pessoa está no instante t igual a 12. Olha, a gente consegue ver graficamente. Tá vendo porque o gráfico é importante? No tempo t igual a 12, nós sabemos que o x é igual a 48. É ali que a pessoa está, no marco 48. Então, a letra C, só graficamente a gente já consegue. A letra C diz que o x em 12 segundos, então a posição no tempo 12 é igual a 48 metros. E aqui a gente finaliza este exercício, tá? Então, foi muito importante, por mais que a gente vai ter exercícios que nós vamos usar, calma, que a gente vai encontrar essa constante e tudo mais. Até o exercício que eu vou fazer mais aprofundado, eu vou trazer isso pra vocês. Como é que a gente encontraria essas equações, essa constante. Mas pra agora, não é necessário. É mais importante que a gente fique com isso na cabeça, tá? Que um gráfico de V por T, a área abaixo do gráfico representa o deslocamento. E ele é numericamente igual a área. Então, quer dizer, se minha área é positiva, eu estou andando para frente. Se minha área é negativa, quer dizer que eu estou andando no sentido contrário, né? Eu estou voltando, estou fazendo a volta, ok? Então, isso é importante, mas foi muito importante a gente ter encontrado essas equações, porque a gente conseguiu colocar a carinha, né? Isso aqui era uma reta, isso aqui era uma parábola, e depois, né? Isso é muito, 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 muito importante, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até mais!